sobre as nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai, pois confiamos, ó Deus, nas suas promessas, na sua fidelidade, na sua bondade para conosco. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, purifica-nos, restaura, nos fortalece, renova-nos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, para vivermos a sua vontade, o seu querer. Ó Deus, traga o seu povo em paz, em segurança, guarda, livra de todo mal, aos que são os seus lares desanimados, dispersos, cansados. Ó Deus, traga sobre eles um novo vigor, renova, Senhor, as suas forças, restaura, ó Pai. Ó Deus, dai saúde, Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fala aos nossos corações neste culto. Ó Deus, que tanto ali com as crianças, quanto aqui, Senhor, nós possamos ser edificados, fortalecidos, renovados na tua presença. Nós não venhamos sair daqui, ó Pai, da mesma forma que nós entramos. Ó Deus, mas venhamos ser transformados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, engrandecer ao Senhor nessa noite, bendizer a Ele nessa noite. Aleluia. Nós possamos oferecer o nosso melhor ao Senhor nessa noite. Tudo que você tem de melhor, ofereça ao Senhor, fale com o Senhor. Melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos exalar mais de ti, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer,
Ti, Senhor, muito mais da Sua presença, muito mais do Seu querer sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Queremos mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais. Aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de ver, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Muito mais do Ti, muito mais da Sua vontade, muito mais do Seu querer. Aleluia. Santo Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando sobre os montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem Tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Aleluia, se derrame na presença do Sou Senhor. como um vento derramado, Nós Te adoramos, Senhor. adorador com puro nardo. Estamos aqui, Jesus. Cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que Tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que Tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem Tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um vento, sou como um vento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos.
te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Só Tu és digno, Senhor, de glória. Só Tu és digno de adoração. Aleluia. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos em Tua presença. Faz o nosso socorro, faz o nosso sustento, faz tudo em nossas vidas, Jesus. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Nós alegramos em Ti, todavia me Senhor. alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
nosso socorro. Tu és a nossa porção. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui. Nós estamos orando. Glória a Deus. Amém, igreja. Louvamos a Deus nesta noite. Que Deus possa abençoar, o culto infantil neste momento, como também aqui a palavra. Estenda suas mãos. Vamos orar pelas crianças. Amém. Pai, nós queremos render graça ao Senhor, louvar, exaltar e adorar o Senhor neste lugar. Oramos pelas crianças, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, cada uma delas, dando graça, louvando, ó Deus, ao Senhor, a cada dia elas possam entoar adoração ao Teu nome. Abençoa o culto infantil, usa a Tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Em nome de Jesus oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil, em nome de Jesus. Vou convidar também a Manuela, que estará pregando, ministrando a palavra de Deus nesta noite. Que Deus possa usar a serva do Senhor nesta noite. Amém? Oremos por ela. Pai, eu quero também adorar e agradecer ao Senhor pela vida da tua filha. Pedimos que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha usá-la como outrora, ó Deus, o Senhor tem usado aqui a tua serva. Que nesta noite não seja diferente, que através dos lábios dela o Senhor venha falar com homens e mulheres que ouvem a tua mensagem neste momento, seja aqui presencial, seja ali, ó Deus, através da live, que todas as vidas venham receber a porção da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Muito feliz que o Senhor nos deu uma semana de vitória, em nome de Jesus. Muito feliz que o meu esposo também está aqui essa noite. Bem-vindo. Irmãos, eu confesso para os irmãos que essa passagem que Deus falou ao meu coração, eu tentei umas 2 vezes fugir dela, porque enquanto eu estava estudando, falou muito ao meu coração, eu chorei muito. Eu falei assim, Senhor, isso não, porque está mexendo muito comigo. E aí eu tentei ir para outras passagens bíblicas, estudar, mas não conseguia, voltava. A mente e o coração voltava para essa. Senhor, eu tentei outra, nada. Eu falei assim, amém. E que o Senhor possa falar aos corações dos irmãos também, nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João. Primeiro no livro de Lucas. Nós vamos ler uma passagem no livro de Lucas e depois nós vamos ler uma pequena passagem no livro de João também. João capítulo 5. Desculpa. Lucas capítulo 5. Será? Lucas capítulo 5. Do versículo 1 ao 11. Glórias a Deus. Diz o seguinte: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele aqui é Jesus, tá, gente? Estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, frisando aqui, irmãos, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou afundar o barco, né? Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, frisando aqui novamente, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E agora nós vamos lá para João, é o próximo livro aí, logo depois de Lucas. Nós vamos lá para o finalzinho de João, capítulo 21. A partir do versículo do 3 ao 7 e depois do 15 ao 19. João capítulo 21, do versículo 3 ao 7, primeiro, diz o seguinte: Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, então, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Vira a página aí, versículo 15 ao 19. No mesmo capítulo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, Jesus chamou Pedro aqui de Simão, irmãos, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia então as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Pedro, Simão, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, ou seja, Pedro vai viver muito tempo, hein? Vai morrer velho. Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Amém. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Como o Senhor falou ao meu coração, venha falar, Senhor, com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, oi? Nós vemos aqui 2 episódios parecidos, né? São as mesmas pessoas, o mesmo lugar, tanto de Lucas quanto de João, eram as mesmas pessoas, os discípulos. Era no mesmo lugar, no Mar da Galileia, ou chamado Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ali também aconteceu milagres idênticos, né? A multiplicação dos peixes ali nas redes. Mas nós vemos aqui 2 chamados em épocas diferentes. São episódios praticamente iguais, mas em épocas diferentes. Porque em Lucas, ali foi no início do ministério de Jesus. Já que em João, foi logo após a ressurreição de Jesus. Aí a gente dá um tempo mais ou menos de 3 anos e meio, segundo historiadores. Por que 3 anos e meio? Mais ou menos. Porque o livro de João fala de 3 Páscoas. Então, os historiadores creem que o ministério de Jesus, né, possa ter durado mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio. E Pedro era uma pessoa simples, era uma pessoa comum. Era um pescador. Uma pessoa, ela era pobre, era casado, né? Era uma pessoa que não tinha destaque na sociedade. E a Bíblia fala que Jesus escolheu o barco de Pedro para ser o púlpito da pregação dele para aquela multidão que estava na praia. Isso lá no livro de Lucas, no início do seu ministério. E Pedro cedeu o barco dele para Jesus pregar para aquela multidão. Pedro, ao mesmo tempo, ele era um homem genioso. Todos conheciam o temperamento de Pedro, né? Como se diz no vulgo popular, tem um estupim curto, né? Era impaciente, era atrevido, era muito autêntico. O que vinha na mente dele, ele falava, ele não tinha medo, como se diz, não tem papas na língua, né? E Jesus conhecia tudo isso em Pedro. Mas ele também era um homem trabalhador, era um homem generoso, né? E naquele dia Pedro estava muito frustrado. Por quê? Ele passou a noite inteira trabalhando. Ele passou a noite inteira tentando pescar peixes e não conseguiu um sequer. Sabe o que é perder uma noite de sono, correndo o risco de uma tempestade no lago e não conseguir pescar um peixe? Que frustração. Quem é autônomo sabe muito bem disso. O que isso significa? Quem tem a sua empresa, né? Eu sou autônoma, meu marido é autônomo. Nós dependemos daquilo que a gente trabalha, né? Quem tem a sua empresa também depende daquilo que consegue no dia. E a gente tem uma expectativa no nosso trabalho, porque isso advém a nossa subsistência, a subsistência da nossa família. Uma pessoa que trabalha com vendas, se num dia ela não conseguir vender nada, que frustração que fica. Imagina Pedro, que era casado e tinha família. Não pescou nada aquela noite, nada. E só que Jesus, ele apareceu no momento certo, no lugar certo. O livro de Salmos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pedro viveu isso aqui literalmente falando.
A noite inteira para ele foi choro. Mas ao amanhecer, ele viu o sol da manhã lá na praia. Ele encontrou com o sol da manhã. Ele encontrou com Jesus. E Jesus fez um milagre na vida daquele homem que o constrangeu de tal forma que ele disse: eu vou largar tudo para te seguir, mestre. Eu vou largar tudo para te seguir. Como isso tocou na vida de Pedro. E Jesus naquele momento lhe fez um chamado: você será pescador de homens. Até hoje, Pedro, você pescou peixes comuns, só que agora você vai pescar homens, almas para o meu reino. Queridos, às vezes Deus permite que a gente passe por momentos de dificuldades para nós aprendermos que a nossa dependência é totalmente dele. Para nós não basearmos na nossa própria força, mas a força de Deus. E Pedro, naquele dia, ele viveu um milagre que o constrangeu a ponto de largar tudo e seguir o mestre. E quantas pessoas têm um chamado de Deus na sua vida, e Deus muitas vezes até permite que passe por um momento difícil para você enxergar esse chamado. Eu não estou generalizando, não quer dizer que com todos são assim. Mas tem muita gente que ouve o chamado do Senhor e fica cego. Ou então não quer abrir mão de coisas materiais, ou daquilo que está nas suas mãos, na sua vida, ou até mesmo de pessoas, em prol do chamado do Senhor. E Deus muitas vezes permite esse momento de frustração para você abrir os seus olhos e enxergar o que o Senhor quer da sua vida. Tem muita gente que está agarrado, sabe, em coisinhas, e o Senhor está chamando, ele está ali agarrado, não solto, não vou. E Deus, Ele quer agir. Ele quer fazer um milagre. E muitas vezes não acontece por nossa própria culpa. Porque se dependermos de Deus, somente dEle, a gente vai ver milagres. Nós já vemos milagres, mas nós vamos ver milagres grandiosos nas nossas vidas. E através de nós. Eu te digo, meu querido, a falta de peixe para o comércio transformou Pedro em um pescador de almas. Em um pescador de homens. E te falo que essa pesca é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele supre a nossa subsistência quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Para aquilo que você precisa. Jesus, Ele chamou homens simples. Aqueles 12 discípulos, não tinha nada de especial com eles. Nenhum era letrado, não eram famosos, não eram conhecidos. Não. Eram pessoas comuns, pecadores, erravam pra caramba, brigavam entre si. Mas Jesus nunca desistiu deles. Jesus sabia o potencial de cada um. E Pedro andou esses 3 anos e meio com Jesus. Ele viu milagres acontecer, ele viu coisas maravilhosas Jesus fazer. Pedro sempre estava com ele. Mas Pedro, ele tinha os seus altos e baixos. Pedro, ao mesmo tempo que ele foi corajoso, a ponto de pegar uma faca e cortar a orelha de um soldado romano para defender Jesus, que ele fez isso, ele cortou a orelha de Malco, né, que era um soldado romano. Ao mesmo tempo que ele foi o corajoso, poucas horas depois, ele estava ao redor de uma fogueira, conversando com uma mulher e negando Jesus.
Diante do soldado, ele cortou a orelha. Ali na fogueira, conversa. Não, nunca vi esse homem. Ao mesmo tempo que ele saiu de um barco e começou a andar pelas águas, por cima das águas para encontrar com Jesus, minutos depois ele já estava afundando porque a fé vacilou. Ficou com medo. Ao mesmo tempo que Deus usou a boca de Pedro para falar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, minutos depois, Satanás usou a boca dele também a ponto de Jesus. Arreda, Satanás. Então Pedro, ele tinha esses altos e baixos. Uma hora ele era o bambambão, outra hora já estava pequenininho, né? Que não é diferente de nós. Tem dia que você está, só o poder, só o fogo, pode aparecer o capeta que for, que você está com a espada de fogo ali, destruindo. No outro dia, tem gente que é assim, já está depressivo, já quer abandonar, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, está desanimado, é muita luta. Um dia você é o santo, está pregando para todo mundo, no outro dia já está pecando. Pedro era assim. E mesmo assim Jesus, ele quis Pedro. E ele quer você. Com todos os seus altos e baixos, Jesus, ele quer você. Ele não desistiu de Pedro, assim como também ele não desiste de você. Só que Pedro precisava ser moldado. E eu lembro também de outro profeta da Bíblia também que teve esses altos e baixos. O profeta Elias. Um dia ele estava no Monte Carmelo, desafiando 400 profetas de Baal, ele sozinho. Matou esses 400 profetas. No outro dia, onde é que ele estava? Numa caverna, depressivo, querendo morrer, fugindo de uma mulher. Dá para entender? Homens de Deus, que são seres humanos e erram também, como nós. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus nunca vai desistir de você, meu querido. Ser pescador de homens não é fácil. O pescador comum, ele lança a rede ao mar. Quem pesca aqui sabe, lança a isca e fica esperando o peixe pegar a isca. Pescador de homens, não. Precisa de 3 fatores. Precisa de um pescador, sim, para pregar a palavra, para falar da palavra de Deus. Precisa da isca, né? Da palavra, do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E precisa, que aqui é o mais difícil, da decisão do homem. O Espírito Santo, meu querido, ele convence do pecado, mas ele não força o homem a abrir a porta. Aí é uma decisão individual de cada um. O pregador está lá, a isca está lá, o Espírito Santo está, mas a decisão de abrir a porta para Jesus entrar e fazer morada na sua vida depende somente do ser humano. Deus não força. E nessa pesca, meu querido, vem homens de todo tipo. Para Deus não tem tamanho de pecado, né? Mas para o homem tem o pecador, o pecadão e o pecadinho, né? Aquele que peca, um pecado grande, um pecado pequeno. Para Deus não tem isso, é pecado. Mas às vezes aquele que pecou, matou, é assassino. Mas ele abre o seu coração, deixa Jesus entrar, fazer morada e transformar a sua vida, vira um homem de Deus. E muitas vezes aquele que não cometeu assassino nenhum está lá, é só uma mentirinha. Está lá com seu coração preso, fechado, não deixa Jesus transformar de jeito nenhum. Mas nessa pesca também vem muitos peixes machucados e que precisam da cura interior que só Jesus pode fazer em suas vidas. Mateus 13, se os irmãos puderem ler comigo.
Mateus 13, do versículo 47 ao versículo 50, diz o seguinte, versículo 47 ao 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim também será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando se lança a rede, você está lançando a palavra do Senhor. Vai atingir todo tipo de homem, de ser humano. Mas lá no juízo final, Deus vai separar aqueles que são deles e aqueles que não são. Aqueles que realmente entregaram suas vidas para Ele e deixaram Ele transformar. E aqueles que não deixaram. Mas a nossa missão é simplesmente lançar a rede. Pescar homens, meu querido, é trazer à luz aqueles que viviam nas trevas. Pescar homens é encher os corações das pessoas com a nova esperança. Pescar homens é ensinar que a nossa vida não se limita aqui nesta terra. Pescar homens é mostrar que há perdão quando há arrependimento. Pescar homens é mostrar que há libertação quando há confissão de pecados. Pescar homens é mostrar que há salvação quando abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar e reinar nele. Mas antes de você também se tornar um pescador de homens, primeiro precisa moldar o seu coração. Você vai cair nessa rede. E Pedro também passou por essa rede antes dele se tornar um pescador. E Pedro, lá na praia, ele reconhece o seu pecado e diz: afasta de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. Ele ali confessou. Houve uma confissão de pecados ali na praia. E o pescador se tornou um grande homem de Deus. Errou muito, errou. Mas não é por isso que ele desistiu do seu chamado. E nem Jesus desistiu dele. Não se intimide, meu querido, se você acha que você é pecador demais, ou que você é pequeno demais, ou que você não sabe nada. Não limite o seu chamado baseado nisso. Nós só não podemos permanecer no erro. Mas quem nos dá a força e nos ensina é o Senhor. Em 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Isaías 6, nós vemos que o profeta Isaías, ele também confessa o seu pecado. Ele diz, quando ele teve a visão do Senhor nos céus, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor purificou os lábios daquele homem. E depois dessa confissão, Isaías foi um dos maiores profetas que já existiu. E ele profetizou durante o reinado de vários reis. E Isaías profetizou a vinda do Messias e a sua morte. Depois que ele confessou, o ministério de Isaías deslanchou. Mas ele reconheceu que era um homem cheio de pecado. Senhor, purifica-me e envia-me. Eu quero fazer a tua vontade. Faz de mim um vaso novo.
E o Senhor, Ele trata o que precisa ser tratado em nós, para nos tornar os homens e mulheres que Ele deseja. Agora a resposta ao seu chamado depende somente de você. Pedro imediatamente largou a sua rede e seguiu, assim diz a palavra. Ele não perdeu tempo. Ele largou a sua rede e seguiu. Ele largou tudo. A Bíblia fala que ele largou tudo e seguiu o Mestre. E aí eu faço uma pergunta para você. Se Jesus entrasse aqui e falasse: segue-me, o que você faria? Se Jesus entrar aqui e falar: segue-me, você largaria tudo? Meu querido, eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho e ir para um outro país. O chamado, ele é muito individual. É Jesus que te fala e te mostra onde Ele quer e como Ele quer te usar. Às vezes Ele quer te usar na sua empresa, Ele quer te usar na sua escola, Ele quer te usar onde você está. Não estou generalizando. Muitos são chamados sim para ir para outros lugares, até para países onde há perseguição. Mas muitos são chamados também para serem missionários onde estão. Isso é muito individual. Isso é entre você e Deus. E Deus é quem mostra isso em seu coração. E Jesus viu esse potencial em Pedro. Não porque Pedro tinha eloquência ao falar, nada disso. Porque Pedro tinha um coração disposto. Em vários momentos, Jesus escolheu Pedro para estar com ele. Ele sempre escolhia 3 discípulos. E Pedro sempre estava entre esses 3 discípulos. Um foi na casa de Jairo, quando ressuscitou a filha de Jairo. E o outro foi no Monte da Transfiguração. Pedro sempre era escolhido. Ele testemunhou fatos extraordinários e apesar de todos os defeitos de Pedro, Jesus acreditava nele. E mesmo tendo negado Jesus, foi um dos maiores pregadores que já existiu. Deus, Ele não escolheu o barco de Pedro à toa. Não, vou escolher aquele ali. Ele tinha uma missão com Pedro. E aí eu pergunto para você: você deixaria Jesus usar o seu barco para ser o púlpito da pregação dele? Vou reformular a pergunta. Você deixaria Jesus usar a sua vida? O seu barco? Você deixaria Jesus usar o seu dom? Você deixaria Jesus usar a sua profissão? O barco era a profissão de Pedro. Você deixaria Jesus usar? E quando Jesus mandou que eles lançassem novamente as redes ao mar, e Pedro obedeceu, ele viu o milagre acontecer. E aqui entra 2 fatores muito importantes para o milagre acontecer. Pedro, ele obedeceu. E ele não somente obedeceu, ele obedeceu a palavra do Senhor. A Bíblia fala, Pedro disse: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Mestre, eu não pesquei peixe nenhum durante a noite inteira. Eu fiquei 12 horas aqui nesse mar, não pesquei nada. O Senhor está mandando eu lançar a rede de novo? Eu vou acreditar no Senhor. Eu vou te obedecer. Sob a tua palavra. Provavelmente Pedro já tinha ouvido, escutado falar sobre Jesus, porque do jeito que ele tinha o estupim curto, talvez se fosse outro homem, ele não iria obedecer. O Senhor, o quê? Vou obedecer você? De jeito nenhum. Mas era Jesus. E aqui entra a obediência, a fé
E a obediência na palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem poder de transformar a vida. Essa palavra não muda. Não muda. E assim como transformou a vida de Pedro, pode transformar as vidas de muitos, assim como transformou a nossa e ainda está transformando, porque nós ainda estamos sendo moldados e vamos ser moldados até Jesus voltar. E o que diz em Romanos? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 17, diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? Ou seja, como, pois, invocarão a Deus se não creem em Deus? Como vão crer se nunca ouviu falar de Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, daqueles que trazem alegres de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem é que creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e sem fé nós não veremos a Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como muitos por aí não vão crer, como eles crerão se eles não estão ouvindo a palavra? Naquele dia, Pedro afirmou: a tua palavra tem poder, mestre. Eu creio na tua palavra, e o milagre aconteceu. Eu lançarei a rede sob a tua palavra. E se lançarmos a palavra do Senhor, nós colheremos frutos. Assim como a parábola do semeador, lança semente. Vai cair em terra boa, como vai cair em terra ruim, mas lança semente. E quando nós lançamos a rede, o que nós colhemos é para a eternidade, querido. Dinheiro fica aqui nessa terra, status fica, fama fica, mas o que você planta com a palavra de Deus é para a eternidade. E se alguém se converte e é salvo através de sua vida, isso é para a eternidade, porque através daquela pessoa outros serão salvos. E nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor por causa disso, porque alguém evangelizou lá atrás. O milagre aconteceu porque Pedro obedeceu a palavra e acreditou. Então, se você não ouvir a palavra, a sua fé não será fortalecida. Mas Pedro precisava ser moldado, e para se tornar um grande pregador que ele foi, Deus precisava trabalhar no seu interior. Todos nós temos um chamado. Você não está aqui nesse mundo à toa só para passear, né? Trabalhar, casar, ter filho, estudar. Não. Não. Todos nós temos uma missão que o Senhor já designou para cada um de nós, e Deus está de olho em você. O caso é que muitos estão acomodados, né? Já ouviu até o chamado, mas fica aí quietinho. Deixa isso quieto, não é agora, né? Deus quer fazer muito mais na sua vida, porque Ele vê potencial em você. Só basta o coração estar disposto. Não espere um dia ter um grande dom, porque o dom ele é dado por Deus e Ele é quem molda o seu dom. Simplesmente vá e Deus fará o milagre. Ele tem uma missão a cumprir através da sua vida. E aqui entra 3 fatores: obediência ao chamado, crer e intimidade com Deus. Obediência na palavra do Senhor, crer nessa palavra, ter fé e ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Ele. Porque se você não tem intimidade com o Senhor, Ele não revela a sua palavra. Porque quando você abre a palavra do Senhor,
Mesmo que você tenha lido um capítulo 10 vezes, 20 vezes na sua vida, quando você lê novamente, aquela mensagem salta para o seu coração, como se você nunca tivesse lido antes. Porque a palavra do Senhor faz isso. Ela renova em nossos corações. E ela tem poder. E Pedro, ele se apoderou dessa palavra. Mas Pedro, ele passou por um momento muito doloroso em sua vida. Pedro quase morreu com esse momento doloroso. Apesar dos 3 anos e meio que ele viveu com Jesus, o interior daquele homem ainda não tinha sido moldado para ficar no ponto em que Deus gostaria de usá-lo. Não pense, querido, que só o fato de você vir à igreja, levantar a sua mão, ouvir a pregação do pastor Sherlon, né? Tratar de ser uma pessoa boa, voltar para casa. Garantir minha salvação. Isso não é garantia de salvação. Você pode passar o resto da sua vida vindo à igreja, se você não tiver um relacionamento com Deus, pessoal com Ele, e abrir o seu coração para Ele reinar, não tem salvação. Jogar a rede é utilizar da palavra do Senhor. E muitas vezes, antes de você exercer o seu ministério, Deus vai moldar primeiro o seu interior. Pedro, apesar de ser ousado, ele era altivo. Ele se baseava em sua própria força, né? Ele achava que ele era o bambambam. E Deus vem e ensina que em tudo nós dependemos dele. Quando Deus chama alguém, algo acontece em seu coração. Esse chamar, ele arde como um fogo em seu coração. Você, a partir daquele momento, você não é mais o mesmo, e aquilo fica martelando na sua cabeça, porque Deus, ele está te chamando, porque Ele quer te usar, Ele quer fazer algo através da sua vida, e seu coração fica ardendo. Você vai dormir, você fica pensando nisso, e você sente isso. E você quer agir, você quer fazer. E Deus, Ele te mostra o que fazer. O fato é que muitos estão acomodados, né? É sair da nossa vida ordinária ou da nossa vida comum, ou da mesmice desse dia a dia que a gente vive. É todo dia assim, vai e tal, é isso, é isso. Não, Deus quer muito mais. Deus quer fazer muito mais. E a palavra do Senhor diz que nós poderíamos fazer muito mais do que aconteceu naquela época que Jesus fez milagres aqui, que nós poderíamos fazer muito mais. Mas nós estamos acomodados. Só que você não é apenas mais um, você é alguém que Deus quer usar. Tem algo que Deus quer que você faça. E isso vai ficar ardendo em seu coração enquanto você não fazer. Quando Deus chama, o ser humano não resiste. Quando Deus chamou Moisés, ele caiu diante da sarça ardente. Moisés não resistiu e se tornou aquele grande profeta que libertou o povo de Israel. Ele saiu da mesmice. Quando Deus chamou Samuel, Samuel ficou uma noite inteira sem dormir. E ele dizendo: fala que o teu servo ouve. Quando Deus chamou Paulo, Paulo ficou 3 dias cego. E o grande apóstolo que esse homem se tornou. Deus chamou Noé, Abraão saiu sem nem saber para onde ia. Naquela época não tinha o Google Maps, né? Não tinha GPS. Abraão saiu assim: para onde é que eu vou? E Deus chamou Abraão e foi mostrando o caminho para ele. Abraão saiu lá do conforto de sua casa, de seus pais, de onde ele tinha tudo, mas obedeceu à voz de Deus. Moisés, Davi, os profetas, João Batista, Pedro, Paulo, quantos homens se tornaram grandes homens, mas foram homens que também erraram,
mas que Deus usou de uma forma grandiosa que transformaram o mundo. Queridos, eu fui promotora de missões quando eu morava em Toflotone, na Primeira Batista. E lá, quando eu atuava lá como promotora de missões, a Junta de Missões Mundiais enviava para a gente um material para a gente apresentar para a igreja sobre depoimentos de missionários em outros países. E quantos missionários são perseguidos? Eu falo eram e são até hoje. E eles davam os depoimentos deles. E a gente passava isso para a igreja. E em muitos países eu recebia também a revista da Portas Abertas. Missionários que eram mortos por não negarem a Cristo. Que saíram daqui do Brasil, foram lá para o Oriente Médio, né, para alguns países da África, para países onde são perseguidos. Mas obedeceram ao chamado de Cristo. Tem um filme que chama Bambus no Inverno. Neste filme conta a história de 2 missionários, um casal, missionários na China. E eles foram presos e torturados. E eles falaram: se vocês negarem a Cristo, nós soltamos vocês. Se vocês não negarem, vocês vão ser mortos. A mulher não negou, morreu. O marido dela não aguentou a tortura e negou. Só que esse homem, ele saiu, ele foi solto. Ele não se perdoava. Aquilo ficou como um peso em seu coração por ele ter negado. Ele se tornou alcoólatra. E a filha deles depois se tornou uma missionária. Ela era pequena, cresceu. E ela seguiu os passos do pai. Obedeceu ao chamado de Cristo. Mas aquele homem, se ele tivesse se perdoado e pedido perdão e continuado o seu ministério, Deus continuaria usando. Só que ele não fez assim. E a filha dele fez faculdade, teve um pedido de casamento de um homem rico, e ela negou tudo. Porque não, Deus tem algo maior a fazer através da minha vida. E ela se tornou uma missionária. Mas por que o nome de bambus? Porque o bambu, quanto mais ele é cortado, mais ele cresce e mais forte ele fica. Então, quanto mais a pessoa é cortada no ministério, mais forte ela fica. E quantos abrem mão de adorar a Deus hoje? Muitos morrendo em outros países, e nós, muitos aqui, abrem mão de vir adorar a Deus na igreja, às vezes até por causa de uma novela, por causa de uma TV. Enquanto outros estão morrendo por não negarem a Cristo. Muitos deixam de servir porque se apegam em bens materiais, não querem abrir mão daquilo, se agarram àquilo, não soltam por nada, sendo que Jesus tem muito mais a fazer através da vida deles, ou até mesmo muito mais a dar para eles. E Pedro, ele foi moldado. Ali, quando ele negou a Cristo, ele viu a sua fraqueza. Aquele negar afligiu seu coração ao ponto daquele homem ficar doente, quase morrer. Mas como o bambu, ele foi cortado, depois ele ficou mais forte. Ele ficou um homem mais forte depois disso. Ele teve a oportunidade de pedir perdão. O inimigo, ele faz de tudo para barrar o nosso chamado. Ele não quer isso. Ele quer te impedir de cumprir o chamado, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque o seu chamado faz diferença no mundo. Jesus havia dito a Pedro que Satanás queria peneirá-lo, mas o Senhor intercedeu por ele. E em muitos locais hoje, eles entram, colocam a arma na cabeça e falam: nega Jesus, senão você morre. Aqui no Brasil, entre aspas, vou colocar aqui, nós ainda temos uma certa liberdade, colocando entre aspas.
Mas e se chegar a esse ponto? Entrar alguém com uma arma, colocar na sua cabeça e dizer, ou nega ou você morre. Você já parou para pensar o que você faria? Em muitos lugares, sabe o que eles estão fazendo? Colocando a arma na cabeça dos filhos dos missionários. E aí você pergunta, mas por que Deus não salva essas pessoas? Se Deus quiser, querido, com estalar de dedos, Ele destrói essa terra, vira pó. Ou Ele manda seus anjos, uma legião de anjos, para salvar um servo dele, Ele pode fazer. Porque Deus então não salvou os discípulos, né? Eles tiveram mortes trágicas, exceto João. Por que Deus não salvou os cristãos lá do Coliseu de Roma, da boca dos leões? Por que Deus não salvou Pedro? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas quando aqueles homens foram perseguidos, o evangelho disseminou. Se não fosse aquela perseguição, o evangelho não tinha se espalhado de tal forma. E hoje nós estamos aqui por causa disso. E aí eu te falo, Deus, Ele não impediu o seu filho de ser torturado e morto. Se Ele quisesse, Ele teria impedido. Jesus foi torturado e morto por sua causa. Quando uma semente ela é jogada ao chão, para ela se tornar uma árvore frondosa, primeiro ela tem que morrer no chão. E Jesus disse o quê? Toma a tua cruz e siga-me. Isso quer dizer que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 24:9 diz o seguinte: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E quantas vezes nós negamos Cristo aqui? Através de uma pequena atitude nossa. A nossa vida aqui na terra é passageiro, querido. Nós temos que viver para algo muito maior que está por vir. Pensa num oceano enorme. A nossa vida aqui é uma gotinha. Quando você vai à praia, aquele perde de vista. A nossa vida aqui é uma gotinha. Nós temos que viver para algo maior que está por vir. E a nossa missão é despovoar o inferno e povoar o céu. E Pedro, ele ficou arrasado por ele ter negado a Jesus. E sabe o que ele fez? Ele voltou a pescar no mar. Aí nós já entramos em João. Lá no capítulo 21. Pedro voltou a pescar peixe comum, o que era pescador de homens. Em vez de... Era, né? Que Jesus promoveu Pedro, né? Era pescador de peixe comum, virou pescador de homem, foi promovido. Só que ele, em vez de subir, ele regrediu. Voltou a ser pescador de peixe comum. Jesus tinha mudado o seu nome de Simão para Pedro. Pedro significa rocha, pedra, firme. Voltou a ser Simão, que é tanto que lá em João, Jesus chamou ele como Simão, aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. Ou seja, aquele que era ouvido voltou a ser aquele que ouve. Quantos não desanimam do seu ministério diante das dificuldades? E Jesus vai lembrar Pedro aqui do seu primeiro chamado, lá em Lucas. Nós estamos em João, mas lá em Lucas ele viveu a mesma experiência. Faz o milagre dos peixes novamente. Joga a rede que vocês vão ver o milagre. Aqui Pedro vai viver a sua resiliência. E aqui Pedro, aquele homem que teve medo quando pisou no mar e afundou, o que ele faz agora? Ele se atira no mar
e vai nadando ao encontro de Jesus lá na praia. E eu imagino esse homem nadando desesperadamente ao encontro de Jesus e dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, Senhor, investe em mim de novo, Senhor, me usa de novo, agora eu sou um novo homem, eu fui moldado, Senhor. Eu não me baseio mais na minha própria força, a minha força é o Senhor. Eu mudei, Jesus, investe em mim de novo. Eu creio, querido, que quando Jesus olhou para Pedro, só de olhar nos olhos dele, ele viu o pedido de perdão. Só o olhar daquele homem já mostrava arrependimento. E Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro, e essa pergunta se repete 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu não vou entrar aqui nessa questão de, Jesus ter perguntado 3 vezes, porque há vertentes teológicas a respeito disso. Eu vou deixar essa responsabilidade para o pastor Sherlon, e futuramente ele vai pregar a respeito disso. Aqui eu quero focar no que vem depois. Quando Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Jesus tornou promover Pedro. Jesus, primeiramente, lá em Lucas, promoveu de pescador de peixe comum para pescador de homens. E agora Jesus promove Pedro de pescador para quê? Pastor. Quem é que apacenta ovelhas? Pastor. O pescador virou pastor. E aqui eu vejo o seguinte: o pastor tem um acúmulo de função. Além dele pescar almas, ele ainda tem que cuidar daquelas que foram salvas. Então ele tem uma dupla função. Ou seja, Jesus deu mais responsabilidade a Pedro. E Pedro agora era pastor. E aquele homem exerceu seu ministério com excelência, apesar de todos os turbilhões pelo qual passou. E aí eu te pergunto, meu querido, você, qual é o seu chamado? Eu não sei. Será que Deus já não falou no seu coração? Qual é o seu chamado? Onde Ele quer te usar? Não estou falando que você tem que ir para a África, não. Às vezes Ele está falando de você ir para a África, pode ir. Mas todos nós somos testemunhas do amor de Cristo. E Deus, Ele tem dons distribuídos e Ele pode fazer maravilhas através de você. Aqueles discípulos foram homens que impactaram o mundo. E você também pode fazer a diferença. Onde você vive. Diga sim ao chamado do Senhor. E te digo uma coisa: quem tem posto a mão no arado não pode jamais olhar para trás. Eu vou contar, só para encerrar, uma experiência minha. Eu me batizei aos 10 anos de idade. Depois eu me afastei um pouco da igreja. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fui em um jantar da Adonep, em Teoflotone. E lá tinha uma missionária, que é a mesma que pregou para o Dedé Santana. Ela chama Suzy. E aquela missionária começou a falar e meu coração foi queimando. Ela pregou 2 horas e 40 minutos. Mas para mim durou apenas 5 minutos, de tanto que eu estava envolvida com a mensagem daquela mulher. E meu coração ardia e eu caí no chão chorando e falando com o Senhor algo que eu nunca tinha passado na minha vida, apesar de já ter nascido na igreja. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, daquilo arder em meu coração e eu me transbordar na presença de Deus. E lá em Teoflotone tinha uma seresta na praça. E eu passando pela praça, eu via homens com microfone. Eu falei: Senhor, que vontade de tomar o microfone da mão desse homem e falar de Jesus para todo mundo que está aqui.
E eu ficava com vontade de fazer isso, e onde ia, aquilo ardia e queimava no meu coração. E aí, passados alguns anos, lá em Belo Horizonte, a minha igreja fez uma caravana para ir para Angola. Ficar 20 dias, evento missionário, do curso de missiologia que eu fiz. E tinha uma moça no curso também que chamava Daniele. E ela não tinha dinheiro, ela era muito pobre, ela começou a vender bolo no pote na porta da igreja para conseguir o dinheiro para ir. E eu comecei a juntar o dinheiro para ir, que eu queria viver essa experiência fora do país. Eu já tinha participado de eventos aqui no Brasil, mas na África eu nunca tinha ido. E eu estava empolgada e comecei a ajudá-la também a vender esses bolos no pote para ajudá-la, porque o sonho dela era ser missionária na África. Até que um dia, claro, no meu coração, deu o seu dinheiro para Daniele. Aquilo me assustou. Eu, o quê? Eu estou juntando para ir, eu vou dar o dinheiro que eu não tinha tudo ainda. Eu só tinha um pouco. E Deus falou comigo, você não vai. Aquilo me desabou. Você não vai. Você vai ficar para apoiar e impactar chamados e apoiar os que vão. Eu disse, Senhor, não faz isso comigo. Dê o seu dinheiro para Daniele. E aí eu obedeci. Eu dei aquele dinheiro que eu já tinha reservado para ela. Ela foi, eu não fui. Eu sei que a Daniele, queridos, ela tem família em Belo Horizonte, mas ela nunca mais voltou a morar no Brasil. A Daniele hoje é missionária em Angola. Ela casou com um angolano, são missionários lá. Tem um filhinho chamado Atos. Ela é psicopedagoga, ajuda crianças com traumas ali naquele país. Eu me alegro com a vida dela. Que eu vi assim, eu não fui, mas eu plantei na vida dela. E o Senhor hoje a usa lá naquele país. Deus, Ele pode te usar de várias formas, é só você dar lugar no seu coração. E eu gostaria de convidar você para orar neste momento. Se você quiser se ajoelhar, ou se você quiser se ajoelhar aqui na frente, fique à vontade, ou onde você está. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, eu só quero que você feche seus olhos e fale com o Senhor neste momento. Eu quero que você fale com o Senhor neste momento. Peça ao Senhor para te mostrar, Senhor, qual é o meu chamado. Senhor, qual é o meu chamado? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eu não sou apenas mais um aqui. Eis-me aqui. Aproveite essa oportunidade para falar com Deus. Outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo dos teus amor. A tempestade ouvi sua pelo nome me chama. Jesus te chama pelo seu nome, querido, nesta noite. Pelo nome me chamou. Jesus te chama. Deus te chama pelo seu nome.
desejam assim, nós cantamos. Os teus pensamentos são muito mais altos. Os teus pensamentos são mais altos que o nosso. Sua canção, Pai, vem nos usar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Senhor, nessa noite, derrama, Senhor, sobre o teu povo. Pai, queremos uma igreja avivada, queremos uma igreja que se prostra aos teus pés. Queremos uma igreja, Pai, ó Deus, pastores, missionários, evangelistas, cantores, tocadores, Pai, em nome de Jesus, uma igreja que faça diferença, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos em nome de Jesus. Te agradecemos essa noite. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja. Podem se assentar. Louvamos a Deus. Você seja despertado, despertada com esta palavra. Que possamos fazer aquilo que é a obra do Senhor Jesus. Interessante que hoje, né, eu vim para abrir uma ideia para a igreja missionária da Junta de Missões, a JAMI, né, que é a Junta de Missões da nossa convenção, que agora em maio, né, acontece uma junta de valores para enviar para missionários, né? E eu sempre digo que a igreja, pessoas, nós fazemos missões de 3 maneiras: indo, né, que é o pé, sendo o joelho, que é a oração, e mão, que é contribuindo com o que nós podemos. Então hoje eu vim com essa ideia e a mensagem, né, testificou aquilo que eu pensei, que eu queria convidar os irmãos a gente poder, nessas 3 semanas, 4 semanas que virão, um mês, né, até o fim de maio, a gente levantar algum recurso, você que puder ofertar para a Junta de Missões, para a gente enviar neste mês de maio, né, destinado a missionários que estão como na África, né, na região da África, Angola e tantos outros países que às vezes passam necessidades, que doaram a sua vida para falar de Jesus em lugares que talvez nem podem, estão correndo ali riscos familiares de si próprios. Então, igreja, você que puder, separa uma oferta, não é hoje não, vai ser lá na sua casa, né? Nós vamos ver como que vamos recolher daqui para frente essa oferta durante esse mês, se vamos pôr alguma outra coisa, ou se você quiser trazer, nos entregar, e nós iremos fazer um montante, 100, 200, 300, 1000, não sei o que Deus vai despertar eu e você, para que a gente levante um recurso, para podermos enviar para missões da JAMI, que é a Juntas de Missões, né, dos missionários da Batista Nacional. Então que a gente possa fazer isso, tá bom? Deixa Deus despertar o teu coração. Que Deus abençoe você da live, viu? Se quiser também contribuir, pode nos chamar aí, vai ser um prazer você poder também ajudar pessoas que falam de Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz, tenha uma boa noite, e se precisar de algo, nos chame aí, tá? Graça e paz. Amém, igreja? Que Deus abençoe, então, paz.